Questão 15. A utilização de cortadoras a laser é muito comum em laboratórios para a prototipação de carcaças para diversas soluções robóticas. Essas máquinas por si só já são robôs que saíram das indústrias e agora estão mais perto do público em geral. Elas recebem um arquivo com comandos numéricos, um conjunto de pontos que devem ser seguidos. A produção desse arquivo geralmente é feita em algum software de desenho, que em seguida é passado para o software da máquina, onde os comandos são gerados e por fim executados. A fim de facilitar a produção de uma carcaça em forma de rosto para o seu robô, um projetista resolveria ir em um laboratório de prototipagem na sua cidade e usar seus conhecimentos de matemática para criar um desenho a partir das seguintes funções. Um ponto na origem do plano, esse é o primeiro, e se a gente observar, todos têm um ponto na origem. Uma circunferência descrita pela equação x² mais y² igual a 16. Bom, a gente sabe que o formato genérico da equação da circunferência, expandindo aqui essa instrução 2, ela é x² mais y² igual a r², sendo esse r a medida do raio da circunferência. Assim, comparando isso com o que a questão nos dá, que é x² mais y² igual a 16, temos então que, por comparação, r² é igual a 16. Então, r vai ser igual a mais ou menos raiz de 16. Como é que a gente está tratando de unidades numéricas, o valor negativo a gente descarta. Então, o r ele vai ser igual a 4. Esse é o raio da circunferência. Então, ela vai para mais 4x, menos 4x, mais 4y, menos 4y. Então, vamos tentar simplificar algumas alternativas aqui, já com base nessa informação. Ó, tá vendo aqui o raio da circunferência é 4, ele começa na origem. Aqui novamente, né? Como a circunferência ela é do tipo x² mais y², significa que ela também começa na origem. Por quê? Expandindo um pouquinho mais a fórmula genérica, ela seria do tipo x mais a² mais y mais b² igual a r². E aí, nesse caso, a aqui por essa comparação é 0, b é 0. A seria a coordenada x inicial e b a coordenada y inicial. Então, como ela é x² mais y², a e b são 0. Então, a circunferência começa na origem. Assim, a gente já tem aqui 4 menos 4, 4, 4. O raio 4 começa na origem, certo? Aqui a gente já teria 16. O raio não é 16. O raio a gente calcula é 4. Essa daqui a gente já corta. O raio aqui, 4, 4, 4, 4. Beleza. 4, menos 4, menos 4, 4, 4, menos 4, menos 4, 4. Então, por enquanto, a gente já eliminou a B. Vamos lá para 3. Um contorno de um triângulo com vértices em 0 e 1. Vamos marcar aqui onde está o ponto 0 em x e 1 em y. Esse é o primeiro vértice. Menos 1 e 2, menos 1 em x e 2 em y. Esse. E menos 2 e 1, menos 2 em x e 1 em y. Esse vértice aqui. E aí, como é o contorno desse triângulo, seria justamente essa figura que a gente encontra aqui na A. Vamos ver aqui agora nas outras. Um detalhe para se atentar é o seguinte, pessoal. Vejam que aqui ele diz que ele começa em 0, ele termina aqui no 4, mas aqui são só 3 quadrados de diferença. Quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3. Isso significa, então, que cada quadrado desse não equivale, por exemplo, a 1. Vejamos aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, cada quadrado desse equivale a 1 unidade. Como aqui a gente tem 3 quadrados e no final a gente tem o valor 4, isso quer dizer que a gente tem um total de 4 dividido por esses 3 possíveis valores. Então, no final das contas, cada quadradinho desse equivale a 1,33333333. Isso se repete aqui no C, isso tem aqui no E, e isso tem aqui no D. E aí, por que é importante avaliar isso? Porque vejam que aqui a coordenada do triângulo, ela, por exemplo, aqui a gente tem 0 e 1. Se aqui ela começa em 0 e 1, vejam que aqui no C, ele está nesse ponto aqui, ó, 0 no x correto e no fim do primeiro quadrado. Se ele está no fim do primeiro quadrado, significa que aqui ele estaria então em 0 e 1,3333 e por aí vai. Ainda não está em 0 e 1. Então, falso. Letra E, mesma coisa. Vejam que aqui ele está no fim do primeiro quadrado. Então, ele não está aqui no ponto 0 e 1. Ele está no ponto 0
e 1,3 dízima periódica infinito. Errado também. Mesma coisa, ele não está no ponto 0 e 1. Ele está no ponto 0, 1,3 dízima periódica. Então, falso também. E aí, nesse caso, sobra para a gente, então, por exclusão, apenas a alternativa A, que é de fato a resposta da questão 15. Mas vamos dar seguimento e confirmar de fato que é ela mesma. Passo 4. O contorno de um triângulo com vértices em 0 e 1, novamente esse daqui, em 1 e 2, ou seja, x1, y2 e x2, y1. Se é o contorno, a gente pega a ligação entre esses pontos, bateu aqui também. E aqui uma linha descrita por f de x igual a menos 1,5 com x variando entre menos 2 e 2, ou seja, y igual a menos 1,5 para qualquer valor de x variando entre menos 2 e 2, ou seja, dentre menos 2 e 2, independente do valor de x, y assumirá um valor fixo de menos 1,5. E esse comportamento, quando expressado em gráfico, ele simboliza uma linha vertical. Então vamos lá. Se aqui a gente sabe que cada quadrado equivale a 1, aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 2. Então aqui a gente tem 1,5 justamente nesse ponto. Como está para baixo, é menos 1,5. Está abaixo aqui do eixo x. Então já é o eixo y negativo. Aqui a gente tem x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a 1, x igual a 2, ou seja, variando entre menos 2 e 2, e é de fato vertical, porque veja que para qualquer valor de x, a gente sempre vai ter o valor de y como menos 1,5. Então, de fato, isso daqui também está de acordo. Então, todas essas instruções são seguidas aqui na A, que é de fato a resposta da questão 15.